Alô, Jabuticabal, mais uma vez, estamos juntos no Geração 5 Podcast. Eu gostaria aí de pedir pro pessoal aí continuar assistindo, compartilhando, curtindo as nossas redes sociais. E agradecer, né? E vem novidade por aí, tá? Já são 5 podcasts, vai ter muita novidade agora, de agora pra frente. Mais uma vez, estamos juntos, eu com meu amigo, a reencarnação do Mussolini em Jabuticabal. Esse é terrível, hein? Não, é Márcio Antônio a Algério. encarnação de Erwin Rommel. Erwin Johannes Rommel. Mas você não é fã do Mussolini? Você é meio socialista. Deus me livre. Isso faz parte. Eu não sou socialista e o Mussolini não era socialista também. Oh, com Você pode fazer um podcast aí para discutir isso. É verdade? Eu não, pra mim eu acho que ele é um dos líderes socialistas. E hoje, o nosso entrevistado, mais uma vez aqui junto com a gente no Geração 5 Podcast, já participou uma vez, né? E com os temas atuais borbulhando aí na nossa cidade, né? E ele que faz parte, representa uma grande maioria aí, né? Da população de Jabuticabal, visto a votação que teve os conservadores de Jabuticabal, né? Jabuticabal se mostrou nas últimas eleições uma cidade conservadora. O empresário Sérgio Pereira. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Eugênio, agradeço aí a segunda vez pelo convite para a gente estar aqui explanando sobre esses assuntos polêmicos da nossa cidade, né? Nosso amigo Marco Algério, da primeira vez que eu vim, o Márcio, ele estava com chapéu de Cuba, né? De comunista, hoje ele já está sem, né? Hoje ele Acho tá por causa da visita lá, né, gente? Não foi recebido em Brasília, então Com certeza. tá meio chateado. Não só ele, mas acho que mais de 70% do pessoal que fez o L já está arrependido, eu entendo. Obrigado e vamos debater aí sobre esse assunto polêmico, né? Vamos expor nossas ideias e críticas e também os elogios, né? Lógico, com certeza. Sérgio, antes da gente começar a entrar até assim, no assunto do Jabuticabal, né? Os conservadores de Jabuticabal, né? O que até para você passar por uma parte da população, sabe? O que é, como ele funciona, ele tá ligado a algum tipo de partido político, alguma coisa vinculada com a política local, estadual, alguma coisa desse tipo? Eugênio, o nosso movimento, eu mesmo, Sérgio, não sou filiado em partido nenhum político, quem quiser pode consultar meu CPF, não temos verba de ninguém da parte política, né? A gente não segue nenhum candidato, né? Assim, as ideologias dele. Mas o que a gente vê muito hoje é a gente abraçar as pautas conservadoras dos candidatos, né? A gente também tá aí para criticar, né? Aqueles candidatos que acertaram. Estamos aí também para poder ajudar a cidade também a desenvolver essa questão, né? Que acho que hoje está no mundo, né? Essa questão de pautas identitárias. E o Conservadores é um grupo que começou há uns 2 anos e meio aqui, né? Através daquela pauta de ideologia de gênero, né? Da candidata do PT. Foi onde nos unimos, né? E conseguimos vencer, né? Esse projeto não passou e de lá para cá nasceu esse grupo Conservadores, né? É um grupo que cresce a cada dia, né? Além de pautas ideológicas que a gente luta contra, né? A gente também faz vários outros serviços, né? Que a gente não gosta de ficar divulgando, né? Porque eu acho que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo, né? Inclusive, eu mesmo já tive várias reuniões com o Ministério Público para resolver questão de escolas, né? E a gente tá aí junto. O nosso grupo começamos aí, acho que com 20 pessoas, né? Hoje, juntando todas as nossas redes sociais, a gente já é mais de 15 mil. Nossas redes sociais já estão atingindo mais de 1.200.000 pessoas por mês, juntando TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, né? Então é isso, a gente tá sempre vigilante, né? Essas pautas identitárias que avança os direitos das pessoas, né? É como eu venho sempre dizendo, né? Quando uma classe tem um privilégio próprio, você está se afastando da humanidade, né? Porque quando você é privilegiado, eu acho que em vez de você ter o respeito das pessoas, eu acho que as pessoas começam a te olhar com outros olhos. Por que você tem privilégio ou não? Então é isso que a gente luta. Então, durante o podcast aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. Com certeza.
Agora, Mas o grupo, desculpa, Márcio, mas tipo assim, o grupo conservador de Jabuticabal, ele tem algum tipo de intuito, ele vai brigar por causa só, ou ele tem algum tipo de intuito de realmente ter representante, de se unir a alguma coisa a respeito da política, principalmente local, porque a gente tá falando de Jabuticabal, local. Eu, assim, no momento, eu vou ser bem sério que eu não tenho nenhuma pretensão, até porque eu penso no crescimento das nossas lojas, né? Inclusive, esse ano a gente vai abrir mais uma loja com Jabuticabal para gerar mais emprego, né? Mas, assim, o que eu penso hoje? Se a pessoa é político, ela tem que te dedicar 100% à política, né? Porque quando você tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, uma não vai sair boa. Eu tenho muito aquela teoria do pato, né? Que o pato, ele nada, corre e voa. Você pode ver que ele não faz nenhuma boa, né? Por quê? Ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas, por outro lado, eu vejo que a política local aqui, ela tá muito fraca. Você vê a nossa Câmara Municipal hoje, são poucos vereadores, né? Que lutam mesmo pela causa Jabuticabal. Hoje você pode pegar lá os projetos da Câmara, a maioria é nome de rua, moção de aplauso, né? O que eles querem lá? Sentar nos gabinetes, tomar o cafezinho deles. Muitos já estão no bolso do prefeito, né? Hoje você vê poucos vereadores na UPA, você vê poucos vereadores percorrendo os bairros para ver o que as pessoas precisam, né? Você vê poucos vereadores fiscalizando o executivo, né? Então, assim, eu vejo que falta muito isso, né? Eu acho que a política é isso. Você tá ali representando o povo. Você vê o tanto que a nossa cidade está sofrendo, né? Você anda pela cidade, você vê. mas é só porque quer, né? Porque eles não desceram de disco voador. Sim, por... Esse povo vítima, né, Marcos? Eles se identificaram com o pessoal que está lá. Então, se eles estão sofrendo, é problema deles. É isso o que acontece, Márcio. Hoje, para a pessoa se eleger, ela se veste na pele de cordeiro, né? É um lobo na pele de cordeiro. Eles sabem. Eles ratificam. Ou até pega. Por isso eu até perguntei pra você em gancho, né? Existe muito político de Jabuticabal hoje, por saber desse intuito que a cidade é uma cidade, vamos colocar de verdade, né? Uma cidade conservadora, né? Nós somos, pela votação dá pra ver a expressão, nós somos uma cidade conservadora, né? E é dentro disso que eu tô falando. E eles, muitos políticos pegam esse gancho e tentam puxar pra ele a votação, entendeu? Para vocês essa questão, né? Esse projeto aí polêmico que teve na Câmara, graças a Deus com a pressão do grupo conservador, junto com a população, alguns pastores também, né? Esse daqui? Isso. A gente conseguiu fazer ele arquivar. Uma ou duas semanas antes desse projeto ir para a Câmara, né? Esse projeto é de autoria do prefeito Emerson. Sim. O prefeito estava numa igreja evangélica, em cima do púlpito, de uma igreja evangélica, dando a palavra. 2 semanas depois ele manda um projeto desse. Então, hoje as pessoas têm que se eleger e manter sua essência. Você não pode deixar a política te mudar. Eu já fui de esquerda. Eu juro aqui pela vida dos meus 2 filhos que eu já tive uma foto da Dilma no meu quarto, na janela, no meu quarto. Porque naquela época a gente não tinha informações que a gente tem hoje. Então, quando você estuda, quando você busca a história de verdade, você vai ver que é totalmente diferente do que a gente vê atualmente. Então, uma coisa assim que eu me identifico muito com o presidente Bolsonaro, que a política não mudou ele. Ele continua o mesmo cara. Ele come no boteco da esquina, ele anda de voo comercial, ele fala as merdas dele até hoje. Então, a política não mudou o cara. Então, tem muita gente que se deixa se levar pela política, essa política suja, essa política antiga, entendeu? É o que hoje mais me assusta, Gêner, que você vê que a palavra democracia, a palavra Estado Democrático de Direito, liberdade de expressão, tá na boca desse povo aí, desse lixo. Hoje o Brasil, as pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de expressar sua opinião, com medo de ser cancelado, de ser judicializado. Eu tenho um negócio comigo, eu vou lutar sempre, né? Acreditando no que é certo, sem ofender ninguém. Mas se a gente recuar, o nosso país vai virar um estado totalitário. Já é.
Então, Mas hoje, olha, esse projeto de lei, ele foi aprovado na Comissão de Finanças, não tinha nada a ver mesmo, e na Comissão de Justiça e Redação redação foi favorável. Aí eu estava lendo, Leu qual o nome do projeto de lei, mas que aí o pessoal 65/2023. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual. Então, eu vou te dizer, tirando o CONSEG, que é estadual, aqui na cidade tem 28 conselhos municipais. Eu duvido que você ache, tirando a saúde e a educação, que tem que aprovar verba, então eles têm que estar lá, eu duvido que você ache outro que funcione. Quando teve o problema lá desses idiotas que entraram em escolas, etc., aí teve vereador que foi na porta de escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem um Conselho Municipal de Segurança, nunca foi chamado. Esse conselho, quer saber a minha opinião? Era mais um. Aí mas você lendo, tem assim, diante da necessidade de integração ampla de pessoas relacionadas à diversidade sexual ou exigências da cidadania, em atendimento às demandas levantadas pela vereadora professora Paula Faria no exercício das atribuições de implementação do grupo minoritário de direitos. Então é o seguinte, que nem você falou, ele estava no púlpito de uma igreja evangélica, esquecendo que na eleição, no dia 12 de outubro, no ano da eleição, ele estava indo fazer promessinha para Nossa Senhora da Aparecida, lá em Aparecida. O pessoal que é católico precisa lembrar disso. Bom, é daí que... E todo mundo falando assim, uma comédia, joga como, né? Não, mas o Estado é laico, não, Márcio. O Estado é laico, mas eu estou falando que é o seguinte, ele foi e mostrou para todo mundo que ele estava indo na Igreja Nacional da Aparecida, agora ele está fazendo... Usa a fé das pessoas para ganhar votos, olha, é isso que eu sou contra. Estão acontecendo fatos aqui relacionados a um determinado conselho que eu faço parte, ele nunca me chamou. Então esse conselho, para mim... O problema maior... Não sei, eles iam usar isso o ano que vem para eleição, ele ia ficar bem com o pessoal LGBT e ela ia ficar bem também. E o que acontece? Se você ler e não ia funcionar. No projeto está falando que esse projeto poderá ser subsidiado. Então ficou meio dúbio, né? Subsidiado o dinheiro do povo, né? Para bancar um... Não, eu acho que não, porque ter escrito Comissão de Finanças foi favorável. Então, poderá ser subsidiado. Você pode ler o projeto. Eu li o projeto inteiro. Bom, aí então já não pode. Não, é dele. Se é da prefeitura... É o projeto do prefeito Emerson. Sim, agora... Aí o que eu falo, né? Ele ficou mal com a esquerda e ficou mal com a direita. Porque esse projeto, ele foi encaminhado para a Câmara na quinta-feira, para ser votado na segunda. Nós descobrimos de última hora. E ele não teve coragem de honrar o projeto. A gente fez a pressão, a gente foi para a rádio, agradeço muito aqui ao Terra Brasil Notícias, né? Que é um jornal que tem bastante leitor. Essa matéria que a gente mandou aqui de Jabuticabal atingiu 3 milhões de visualização, né? No site deles, é um pessoal que ajuda a gente bastante. Se a gente não vai para cima, ia ser aprovado. E ficou tão mal porque, pela pressão, ele retirou o projeto. Mas mandou na quinta para ser... Mas ele tem que passar pelas comissões. Não, já tinha nas comissões, mas ainda não estava divulgado, né? Porque assim, eu quero deixar bem claro aqui que a gente não é contra minorias, mas eu acho que não é assim que você defende uma minoria, Eugênio. Você criando Por exemplo, eu sou contra o dia do negro. Tem o dia do branco? Não. Tem o dia do ruivo? Tem o dia do gordo? Por que eu quero um dia só para mim? A questão de cotas para negro, eu sou contra. Eu sou negro, sou pobre, você é branco, você é pobre. Por que eu vou entrar numa faculdade só porque eu sou negro? Então, isso, em vez de estar me incluindo na sociedade, as pessoas estão tomando ranço da gente. Porque hoje você vê assim, eu estava lendo hoje, o índice de desemprego da classe LGBT está grande no país. Por quê? Esse pessoal que fala que está defendendo você não está, cara. Não está te defendendo. Eles estão criando uma classe para te excluir da sociedade, nós contra eles. Então, mas só para o pessoal que está assistindo ver, o problema é o seguinte: biologicamente existe o sexo masculino e feminino. Bom, e de onde vem esse negócio de gênero que tanto falam? Então, olhando o dicionário, eu peguei na Infescola. Gênero, substantivo masculino, conceito generalista que agrega em si todas as particularidades e características de um grupo, classe, seres, coisas que têm em comum. Exemplo:
Novalgina. A Novalgina é de pirona. Muito bem. Aí, o que são os genéricos? Bom, são todos, os genéricos da Novalgina são todos que são comprimidos ou soluções de pirona. Perceberam? Então, é daí que vem essa palavra gênero. Muita gente não está sabendo por que fala tanto de... O que tem a ver gênero? Então, veio colocando o gênero como alguma coisa de sexo, não tem nada a ver. É o seguinte, a pessoa é homossexual masculino, ele tem o grupo dele, é o gênero. E outra, eu acho que esse projeto é inócuo, pode falar a verdade, não vai defender ninguém, não vai defender ninguém, não vai defender ninguém. Isso aqui é para o ano que vem aparecendo bonitinho lá e vão esquecer. Se a Paula não se eleger, que eu acho que ela não vai se eleger, se ela não se eleger, isso aqui vai ser esquecido. Olha, eu queria reunião porque me prejudicaram. Ah, tá bom, a gente vai marcar. Então, para você ver, esse projeto ele nasceu de um acordo, né? Que se ela votasse na referida pessoa para presidente da Câmara e a pessoa fosse eleita, o prefeito ia mandar esse projeto, né? Mas ela não votou nele. Hã? Ela não votou nele. Não, aí absteve, né? Absteve no voto. Então ela ficou ruim com os eleitores, né? Até saiu nas cidades online aí, que os eleitores ficaram revoltados contra isso, né? Pelo menos votasse em si mesmo. Isso. Então, o prefeito ficou ruim com a esquerda, porque ele não honrou a promessa, né? Pediu para retirar o projeto e ficou mal com a direita. Hoje, assim, Jaboticabal, você vê na primeira votação que o presidente teve aqui, quase 80%, né? 78,77%. Nessa outra eu não me lembro, mas foi mais de 60% também. Então nós somos uma cidade conservadora. Mas eu acho que nada pode ser extremo, né? O que é? Hoje, por exemplo, essa questão de respeito ao negro, ao LGBT, isso tem que vir dentro de casa. Você tem filho, não tem? Tem. Você não ensina teu filho a respeitar as pessoas? Com certeza. Não pode chamar o cara de gordo, o cara de negão, essas coisas. Se a pessoa é gay, lésbica, é todo mundo igual, ô Gênio. Meu sangue é vermelho, do Márcio é vermelho, o seu é vermelho. Então, a gente não tem... Mas patrulhamento, hein? Uma patrulhamento errado. Por exemplo, hoje em dia você fala assim, e aí, negão? Não fala isso, não sei. Então, hoje as pessoas... Eu falo muita gente. Hoje, imagina se os Trapalhões estivessem passando na TV, tava tudo preso. É. Hoje tá chato. Você viu aquele comediante lá, que foi cancelado, o cara não tá podendo nem sair de São Paulo. É o Vera Verão, lembra do Vera Verão? Por causa de uma piada, cara. Você falou a questão de gênero. Você tá falando do... Como é que ele Léo Lins. Léo Lins. Teve um professor que foi demitido que ele falou que só existe 2 gêneros. Professor de biologia. E ele falou errado. Ele falou uma coisa errada. Mas sexo masculino e o feminino. Sexo. São 2. E eu tô falando a questão biológica. Então, hoje tá muito complicado. Aí você vê... por que existe tantas pessoas dessas classes desempregadas? Porque as pessoas que realmente falam que defendem, não defendem, eles querem separar. Você vê, assim, antigamente, existiam aí as manifestações do GLS, né? Era um negócio que tinha uma agregação da população. Hoje você viu a última parada LGBT, uma frente só de crianças falando existe criança trans, sim. Gente, eu uma certa idade eu não sabia nem falar. Eu já vou saber o que vai ser certo para mim ou errado. Então eu acho que tem que deixar a natureza tomar conta disso. Não você impor, né? Eu acho que tudo eu defendo Isso aqui muito... estaria incluído no Conselho Municipal que tem de Direitos Humanos. Você sabia disso? Então, para que isso? É para aparecer. Você já viu algum direito humano defender um humano? E você já viu algum Conselho Municipal de Direitos Humanos se reunir aqui? Vocês estão vendo que há 2 meses, há 1 mês, esses banheiros neutros. Você viu que o menino tava lá filmando as meninas? Você viu? A reportagem repercutindo no Brasil inteiro. Colocava o celular por baixo assim e filmava as meninas, um banheiro neutro. Cadê os direitos humanos? Ontem, um apoiador do Lula, junto com a namorada, sequestrou, junto com a namorada, algemou, estuprou a menina não sei quantas semanas. Você viu lá no Distrito Federal? Cadê os direitos humanos? Pra estar lá, levar o psicólogo, dar um amparo pra família. Como é que tá a cabeça da mãe? Você vê a menina sem alimentação, sendo estuprada há mais de semanas. Direitos humanos... Mas ela foi pega... Espera um pouquinho, mas ela foi pega pela justiça? Foi pega pela justiça. Bom, aí o Estado tem que fazer isso.
O Estado... Direitos humanos... Não, ela tem que ir atrás, inclusive, para resolver. Não, ela não tem que ir atrás. Quem tem o direitos humanos, lá no governo... tem que dar uma... No governo, botar tem o cara que é o ministro dos direitos humanos. Uma hora dessa tinha que estar toda a comitiva lá. Você lembra quando o Champinho estuprou aquela menina lá e matou? Direitos humanos foi na família de quem? Não sei. Do Champinho. Então hoje os direitos humanos não defende a vítima. Isso aí é um erro. É o vagabundo. É igual o Sargento Farrur fala lá, aquele deputado. Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Só defende o Mas veio aqui uma pessoa de esquerda, é bom nem falar, porque eu falei sobre aquele projeto que foi negado, que deu uma bode aí e tal. E eu perguntei para ele o seguinte: quando eu era tal, no grupo escolar, que hoje em dia é outro nome, eu era muito alvo de bullying. Quem não foi, né? Pois é, mas aquele projeto que foi negado lá, ele defendia um certo grupo de pessoas. E o Márcio, que era raquítico, doente, etc., ninguém ia me defender. E ele saiu pela tangente. Eu acho que é o seguinte, tem que ter vergonha na cara. Então é isso que você tem que falar para a criança, você tem que ter um Conselho Municipal de Direitos Humanos funcionando, os outros também. Você acredita que tem Conselho Municipal de Alimentação e Saúde, não sei o que lá? É uma cidade que a maior parte é obeso. Como é que tem Conselho Municipal de Alimentação? Que eu estava lá na Câmara. Você vai na festa do quitute, você já viu que na festa do quitute, tem as coisas que eles vendem lá? O Conselho Municipal de Alimentação foi ver alguma coisa? Não, cada um vende o que quer. Então é o seguinte, é mais um negócio que não vai... Ele vai reapresentar e não vai funcionar. Isso aí é para ela se aparecer e ele aparecer em cima. Assim como ele colocou um rapaz negro para ser secretário municipal de saúde, certo? Ele ficou bem com a comunidade negra, porque incluiu com o pessoal que é da área de Umbanda, etc., porque também, o rapaz é de lá. É isso que ele fez. Eu na minha opinião, aquele rapaz não entende de saúde. Então, você percebeu? Então, isso aqui é uma jogada política. Eu acho que isso daqui, se tivesse passado... Então, mas é o que eu falo, os conselhos têm que... Não vai defender eles. Eu prezo muito mais a qualidade do que a quantidade. Eu acho que tinha que ter acho que menos conselho e mais funcionando. Na questão, fala que tem um conselho aí para proteção dos negros. O ano passado, eu fiz uma postagem lá, aí um advogado chama Raimundo, que é ligado ao PT aqui, me chamou de Capitão do Mato. Tem uma jurisprudência, né, que o Ciro Gomes, inclusive, caiu nessa, que ele chamou o Fernando Holliday, o vereador de São Paulo, de Capitão do Mato, né, o Fernando Holliday foi indenizado. Eu tô correndo no Ministério Público agora, cadê esse povo para me defender? Eu não preciso desse povo para me defender. Porque eu sei que isso aí é um conselho a mais. Você entrou no Ministério Público, eu acho que você tem que entrar com uma ação privada, não tem não? Não, o negócio tá correndo aí debaixo dos panos. Logo ele vai ser notificado. Porque assim, se você chegar aqui e falar, ô Capitão do Mato, se não for de forma pejorativa, pra mim tudo bem. Agora uma pessoa quer rebaixar a gente, o problema é que o mundo ficou mais sensível. Então aí você fala, esse governo que tá aí hoje do PT, que defende o amor, cadê o amor? Fala pra mim. Mas não defende, tudo igual, hoje, não mudou nada, mudou só o cara lá. Piorou. Não mudou, não piorou. Ontem teve o Foro de São Paulo. Ontem eu li hoje na Veja de manhã, o cara falou assim, tem orgulho de ser chamado de comunista. A gente tava conversando aqui cedo, o comunismo matou mais que o nazismo. Hã? Sim. Um comunista matou, que foi o Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung. Mas aí que mas o cara é comunista, é o direito dele, deixa. Não, mas assim, o cara é o presidente do país, cara. Eu sei, mas por exemplo... Ele tá falando para todo mundo. Ele tá você pega uma pessoa de direita que dizem que era o partido do Mussolini, já que ele falou que a Meloni, aquela loira muito bonita... Ela é extremista. Não, aí chega, ela se elegeu, quer dizer, indicaram, porque ela não ganhou, são grupos que... São partidos que indicam ela. Então, assim, olha... Parlamentarismo. Olha, Jorge, é o seguinte, nós vamos colocar você lá, mas você não vai... Olha bem, vocês vão lá apoiar o Putin, você não vai falar mal de vacina. Ela falou, mas de jeito nenhum. Ela tem uma outra posição. E ela fala, não tem nada a ver com o Mussolini, ela é de direita.
Você percebeu? E ela assume que é de direita. Mas antes estava um grupo que era de esquerda. Então ficam variando. A esquerda, é assim, eu estava lendo esses dias, a esquerda ela é assim. Ela fica um tempo, destrói tudo. Aí tem que vir alguém para arrumar. Mas eles falam justamente ao contrário. Você pega aí, eu estava lendo sobre questão econômica, olha os Estados Unidos. Quanto que você viu o parlamento agora teve que aprovar a dívida dos Estados Unidos, sei quantos trilhões que o Biden já gastou. Trump, o Brasil estava tendo déficit, superávit. Estava tendo superávit, agora está com déficit. Acho que às vezes as políticas mundiais, elas basicamente, tem que você falou, né? Elas se confundem, elas ficam se confundindo. Vamos supor, para nós, você falou, um cara Mussolini como um cara de esquerda, um cara socialista. Não, ele era. Mas na verdade aí vira direita. O problema, Gênero, que é o seguinte: se você pegar Napoleão, se você pegar Hitler, se você pegar Mussolini, todos esses caras, esses ditadores. Não, é o seguinte: para eles ficarem bem com o povo, eles faziam muita coisa boa para a população. E faziam aquelas porcarias que eles faziam sempre. Fizeram sempre e se ferraram. Se você for ver na Alemanha, na França, na Itália, etc., você vai ver que, por exemplo, um médico, ele se aposenta com 10, 12 salários mínimos. Entendeu? Aí você fala assim, mas como ele ganha pouco? Não, é que o salário mínimo lá é decente. Tá? Aqui é R$18. É decente. Tudo isso vem desses caras. Entendeu? Se o pessoal daqui vai falar assim, esses caras são como... Não são. É a mentalidade deles. Se você pegar, você está falando que aqui é conservador, é que é o seguinte, eu sou assumidamente italiano. Eu sou mesmo. Eu nasci aqui, mas a minha cabeça é de italiano. Como é que é? Eu sou um brasileiro no corpo de italiano. Não, eu sou um italiano no corpo de brasileiro. Aqueles negócios. Exato. Bom, é o seguinte, se você for ver a história, você vai ver que até 1942, quando o Getúlio Vargas mudou de lado, que ele estava apoiando o outro lado, né? Bom, aqui tinha até passeata a favor do eixo, sabia disso? Verdade. O Tonani era saudado assim. Você sabia disso? Saudação nazista. Eu tenho, que agora os caras falam assim, não fala isso para ninguém, mas eu tenho na minha casa uma fotografia do Mussolini escrito assim, ao Piero Trinca, meu bisavô, para que a chama nunca se acabe, Benito Mussolini. E eles se reuniam na casa dos meus avós, entendeu? Então, essa mentalidade veio da onde? Eles vieram para cá, quando eles estavam na miséria, e ficaram sabendo que tinha um cara lá fazendo coisa boa para a população. Então, eles ficaram com esse lado que hoje originou esses conservadores. É a história da cidade, é a história do Sudeste e do Sul. É a história deles, o pessoal tem que assumir isso. Se vai olhar o Sul, o Sul foi povoado por esse pessoal que veio e depois ficou sabendo da guerra. Muitos deles, eu me lembro que falavam assim quando eu era moleque, eles vão se arrepender de ter matado o Mussolini. Cansei de ouvir isso. Eles vão se arrepender de ter matado o Mussolini. Resumindo, né? Olha, tem uma musiquinha que eu era moleque, eu me lembro, que era assim, pega o retrato do homem, bota no mesmo lugar, o Getúlio Vargas, foi ditador. Ele foi ditador. Quando ele entrou, a música que se cantava era isso. Pega o retrato, bota no mesmo lugar. Então é a história. Nós somos aqui, a cidade de Jaboticabal, assim como do Espírito Santo, Minas Gerais para baixo, é todo mundo conservador por causa disso. É a origem deles. E você entende muito de história porque você busca livros. Hoje, a maioria dessa história passada, você já não acha mais. Por exemplo, você pega na Venezuela, a maioria dos livros de história lá foram queimados. Você falando dessa questão conservadora, agora eu vou falar do socialismo. O único socialista da América Latina hoje, de verdade, chama Mujica. Ele é o único. É o cara que anda no Fusquinha velho, é o cara que mora numa chácara. Você acha o Lula que ele é socialista? Não. Um cara que já gastou quase 30 milhões no cartão corporativo. Você viu quanto que ele e a Janja gastou 2 dias de hotéis agora na França? 728 milhões. Se você for ver assim, você vai falar que o vice-presidente é um cara bacana porque ele viajou para a Europa
Na classe econômica. Ainda vai viajar, comprou as passagens. Vamos ver como é que vai ser a recepção dele. Aí lá, né? chega lá, passa por Hein? Não. Assim, a gente vê como que tá o país hoje. Ontem eu tava lendo, ele deu subsídio lá pros carros. Você viu que as montadoras quase tudo parou já? Mas é lógico, pô. Qual o preço que eles estão vendendo? Eles são loucos. Não, e olha só, agora eles querem aprovar o IVA na reforma tributária. Sabe o que é o IVA? Eles vão unificar todos os tributos. E você pensa que vai ser bom para nós? Não. A gente vai ficar com o tributo mais alto do mundo. Do mundo. Não, o Brasil paga muito. Não, vai aumentar. Agora, a partir do dia 1º de julho, volta o PIS e o Mas COFINS. você sabe qual é o imposto de renda na Alemanha? Por exemplo? Aqui é 27,5, né? O máximo. Sabe qual é? 38. Só que é o seguinte, mas você lá tem saúde, né, educação, você desconta se você tem que comer, etc, para trabalhar, você desconta o remédio que você comprou. Você paga seguro do teu carro? Pago, É? pago, Você paga plano de saúde? pago. Você acha que você precisava disso? O seu imposto tinha que ser revertido. Todo mundo paga. O seu imposto tinha que ser revertido nisso. Aqui no Brasil. Aliás, tem um plano de saúde presta. Ó, você quer saber? para você ter ideia, hoje a política do pão e circo, ela é feita, a maioria dos políticos. Você vai pegar aqui, um exemplo, vou pegar a nossa cidade. Olha a festa do quitute desse ano. Não querendo criticar, adorei os shows, porém não vou. Como que eu levo minha família no show do Fernando Sorocaba gratuito? Como que eu vou sentar numa barraca para pedir um bolinho da Abecedal, para pegar um baião de 2? Aquilo lá não vai ser mais para família, infelizmente. Então, isso aí é o populismo. As coisas começam a aparecer. Mas a população quer. Sim, é por isso que a população sofre. Eu vou chegar lá. Não, mas ela quer Sim. isso. Aí, deixa eu te falar, mas é uma festa para beneficiar as Mas a entidades. população gosta. Sim, não, eu vou chegar lá. Aí, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar? Nós. E o povo tá achando bom. Enquanto o brasileiro não começar... Ah, Sérgio, eu não gosto de política. Hoje você tá pagando caro no arroz, no leite, no combustível a partir do dia 1º de julho por causa de quê? Por causa de política. Então você não tem que gostar. Você tem que entender. Você falou que você tem que negro. entender. Tem um cara negro que falou ao redor de 1910 que o Brasil não tem povo, tem público. Lima Barreto. Ele falou claro, o Brasil não tem povo, tem público. Eles gostam eles gostam disso, de festa, etc. Você falou um negócio de negro, vou te falar uma coisa. Em 1832, o Charles Darwin, ele disse algumas coisas pesadas contra o brasileiro, mas bem pesadas mesmo. Ele criticou a sociedade brasileira, falou inclusive que aqui homem rico não vai preso porque todo mundo pode ser subornado. Ele falou cada um. Ele falou a realidade. 1832. A minha pergunta é, 1832, aqui os negros eram escravos, eles influenciavam na cultura? Não. A não ser assim, eu sei fazer cuscuz. Bom, os índios influenciavam na cultura? Pouca coisa, pouquíssima coisa. Então, a nossa cultura desonesta, ela vem do branco. Não venho falar que é nem aquele general lá que é por causa do índio e do negro. Ela veio do branco. Eu posso até puxar aqui, como mandei pro rapaz, tá aí. Você tem que ver as frases que ele usou para definir o brasileiro. Foi os brancos, né? Eram os índios, né? O quê? A corrupção começou Tem uma história que fala... Não, a índio ele tem uma cultura diferente da nossa. O problema é os índios venderam o Brasil no começo a troco de espelho, né? Não, mas eles são assim, você não quer... Olha, a cidade de Nova York, a ilha, ela foi comprada por $1. Eles não tinham noção. Quer vender essa região para mim? Quero. Dê $1 pro cara. Eles não têm noção. Então, para você ver, hoje, essa juventude, né? Tá um pouco... Acho que fizeram lobotomia porque eles não entendem. Essa história que você conta hoje, os professores de história não contam na sala de aula. Por exemplo, mas eu já vi... Meus professores não contavam isso. Eu não conhecia a história de Che Guevara. Foi o cara que mais matou gays e negros. Depois Zumbi vendia escravo. Aí você vê dia do Luiz Gama, ninguém falava nada. Aí você vê dia dos negros, a pessoa comemorando o dia de Zumbi de Palmares. E o Luiz Aí Gama. você vê o Jean Willis, aquele que era deputado federal, a camisa de Che Guevara. Você vê negro com a camisa de... Cara, você andando com a foto do teu assassino. Pra você ver que as pessoas não conhecem. Você que eu vou falar no Luiz Gama. Quanto que eu deixei de ser assim? Hoje, se você falar assim, Sérgio, Bolsonaro foi comprovado que ele roubou,
que ele fez isso, foi condenado, vai preso. Você não vai ver eu na rua gritando Bolsonaro livre, não, meu amigo. Pau nele. Aí tá a diferença. Do mesmo jeito que eu fui da esquerda, eu saí da esquerda, por quê? Eu, como negro, as políticas públicas do PT falavam que tava beneficiando a gente. Não tava, cara. Tava colado. Eu falei, gente, pra que eu preciso de cota? Imagina se eu ficasse dependendo de cota. Hoje eu gero... Tem 5 mulheres que trabalham pra mim, a gente vai abrir mais uma loja, você vai 8 empregos. Então, imagina se eu ficasse lá me vitimizando, entendeu? Então, o que eles querem? Que você fica naquela bolha. Quanto menos conhecimento você tiver, Gênio, mais dentro da bolha você vai ficar. Então, quando você busca conhecimento, você sai para fora dela. Você tá falando o negócio do Che Guevara, do Zumbi. Você já ouviu falar em Luiz Gama? Não estudei isso. Luiz Gama era um advogado negro que ele conseguiu estudar, que apoiaram ele era livre. Ele conseguiu libertar mais de 500 negros naquela época, como advogado. Ninguém fala nesse cara. Você não vê uma rua com o nome dele. Agora que eles reconheceram o Luiz Gama. Agora, o Zumbi, ninguém sabe dele, da história dele, mas era um cara que criou um reino para ele. Ele tinha escravo também. Sim, agora, o Luiz Gama, quem devia ser o exemplo da comunidade negra é o Luiz Gama. Mas a história, né? Por exemplo, o primeiro ato do ministro dos Direitos Humanos foi revogar o título da Princesa Isabel. Então, o cara é negro, trabalha contra... Queriam matar eles. Queriam matar eles. Ela andava com... chamava guarda negra. Eram negros que tomavam conta dela. Porque não dava para você... Quando eles conseguiram a abolição da escravatura, da escravidão, o que aconteceu? Eles caíram. Inclusive, o bisavô do Fernando Henrique, que era do Exército, queria matar toda a família. Como fizeram aquela absurdo que foi a queda da Bastilha, que foi uma grande mentira também. Foi uma grande mentira. Então, aí eles queriam matar. Falaram, não, deixa ele embora. Aí chegaram, deram 20 conto para eles. E ele falou assim, eu não preciso do dinheiro de vocês. E foi embora, foi viver de favor, até conseguir algum dinheiro e tal. Apoiaram ele na Europa até ele conseguir dinheiro, porque ele tinha propriedades aqui, etc. Então, esse cara fez isso. Então, vou te dizer mais. A dona Marina Silva, ela sempre não fala que ela é pobrezinha, que ela veio da floresta, ela se alfabetizou com 17 anos. Não fala isso? Pode falar, gente. Pois é. Não, pois é. Ela entrou. O que aconteceu? O Lula foi e falou assim, que ia para a Argentina, que ia dar grana para eles fazerem a exploração de metano numa área indígena. Aí eu mandei, uma das coisas que você viu, aquilo que eu estava falando... Eu vi. Eu fui lá porque eu perguntei para ela qual era a posição dela, ela não respondeu. Então ela falando, você me enganou. Eu botei tua fotografia na frente da minha casa. Você, ao redor eu não me arrependi. Eu fui esperto. Agora eu posso jogar na cara de todo mundo que ela estava falando outra coisa. Você percebeu? Várias coisas na área ambiental ela não está fazendo. A Amazônia... Não, a Marina... você não mexe. Nós vamos fazer... Não. E o resto? A Petrobras não pode fazer aquilo na Foz do Amazonas, mas ele liberou 2 áreas de preservação no Espírito Santo para a Petrobras. Outra, verifica... aquilo lá é exploração. É o governo do amor. Agora, o amor venceu. O posto... A Petrobras tem um posto onde ela descarrega, em São Sebastião, onde ela descarrega o petróleo. Tá? Dá uma média de 1,5, quer dizer, cada 2 anos dá 3 vazamentos. Então, imagina o que vai acontecer ali. E todo mundo, você falou antes que você é favorável, mas vai ser liberado. Deixa eu te falar, você viu agora que instaurou a CPI das ONGs, né, no Senado Federal. Tinha um índio lá falando, olha aí pra você ver como que acontece lá dentro da Amazônia. O Lula teve apoio da França, teve apoio de Leonardo DiCaprio, Marco Ruffalo. Cara, o negócio é muito feio. Lá dentro da Amazônia tem lugar que já é dominado por os americanos, pelos europeus, e o brasileiro... Eu andava lá, nunca vi. O brasileiro não pode entrar. Acho que hoje tem outra audiência da CPI. Você começa a ouvir um negócio daquele, você pensa que é uma teoria da conspiração. E aí que tá, hein? E aí que tá. A Amazônia é nossa. A Amazônia não é do exterior. Não, a Amazônia é do planeta.
Não. É do planeta. É prioridade do Brasil. Não, é do planeta. Quantos, hein? A reserva ambiental da Alemanha. Hã? Quem inventou? Onde que está a reserva ambiental da Alemanha? A fronteira foi o macaco. Sim. A Amazônia. É soberania nacional. Eles estão retirando aquela capa vegetal. Se você olhar, pena que não dá para colocar ali. Se você olhar a fotografia dos satélites, assim, ao longo do ano, você vai ver de onde vem a nossa umidade. Vem do Pacífico. Não, sim. Aí o que eu falo? Assim, As pessoas não querem defender a Amazônia, hein? Outra. Elas querem. Da onde que vem? Eu tava vendo lá no National Geographic. Já viu como as árvores que eles matam para fazer um perfume de Paris, aqueles perfume francês? Uma árvore parece que tem sangue dentro. Cara, eles jogam uma árvore inteira para fazer um perfume. E palmito. Você derruba a árvore para pegar um palmito. Então, Eugênio, eles não estão interessados em manter aquele verde, os índios. problema O é índio que- falou assim, hoje o índio, ele não quer estar lá de tanguinha pintado, não. O índio quer ter iPhone, o índio quer dólar, o índio quer fazer o financiamento. Sabia que o índio não pode exportar tudo que ele faz? Por exemplo, se ele planta o milho, planta uma soja, ele não pode exportar? Por quê? A FUNAI não deixa. Não, mas não E é eles queriam aprovar... Não, eu li sobre isso, é verdade, tá lá. O índio não pode exportar... Não, se ele se comporta como um índio, Sim. ele tem que se comportar como um índio. O índio não exporta. Por que não pode? Mas você está dando toda a Porque o possibilidade. índio não pode ganhar dinheiro. Ele não é ganhar, Ali gente. vivendo como um índio. Se a partir do momento que ele passa a se comportar como branco, ele vai ter que pagar imposto, etc, etc. Agora, quanto a esse negócio de finanças... Sim, mas é isso que o índio quer, ué. Uma hora eu queria só saber o seguinte: Alemanha, Noruega, Estados Unidos, etc. Eles estão dando verbo para Valmar. Mas essas verbas tá aí para proteção. Mas peraí, Aí, eles estão vindo junto para ver para onde vai? A pergunta é essa. é isso que eu tô Você sabe quanto que é a verba do PNUD, Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente? PNUMA. É 500 milhões por ano. 500 milhões de reais. Agora deve não sei quanto está. Isso era uns 15 anos atrás. Vai lá no PNUMA e verifica. Quantas horas tem no Nordeste? Vai em Brasília. Não, porque é outra história. Aqui o negócio ali, o negócio das pessoas sem visão, como é que chama? Olhos Down é uma ONG. Até aí. Então é o seguinte, se você for olhar, perdi o que eu estava falando. Do PNUMA. É do PNUMA, você vai olhar lá dentro quem trabalha, você fala assim, é um monte de americano. Não, é um bando de cara do IBAMA que se aposentou e está lá, sem fazer nada. Quando tem lá mulher de deputado, não funciona. O problema é que o país não funciona. Esses caras estão dando dinheiro, eu gostaria de perguntar a eles se eles vão vir junto ver o que estão fazendo com o dinheiro. Então, nisso, você vê, né? Era uma questão das pessoas estar recebendo esse dinheiro para realmente aplicar na defesa da Amazônia. Nada, não passa de narrativa. É por isso que o Brasil tá nessa merda. O Brasil precisa de gripe. Hein? Gripe. Eu tava vendo... Nós vamos... Já viu quanto que tá a dívida interna do Brasil? Vai piorar. Vê? Não, mas essa dívida vem... Não, sim, vem tô vendo. Desde que eu nasci. Hein? Por quê? Eu vou pegar aqui quanto que tá a dívida interna do Brasil, aqui, ó. Mas que nem o meu filho lá. Não, mas você vê dos Estados Unidos, fica doido. Eu tenho o meu filho mais novo que ele indaga muito. Ele falou, pai, mas tá... A gente fala sempre de corrupção, como faz para melhorar? 6,3 trilhões em abril. Dívida pública só para 2,38. Não, Só o déficit do governo esse ano, só o déficit. 46 bilhões. Então, mas então, a taxa aí Selic... assim, o que eu vejo? Não, a taxa Selic, o Banco Central tem que ser independente. Você só vai abaixar a taxa Selic quando tiver corte de juros. Corte de juros, incentivos. Não, pera aí, a taxa Selic é a taxa que o governo paga para receber dinheiro. Então é o seguinte, a briga que está com aquele tal de Neto, você tem que abaixar, mas não é o seguinte, ele tem que captar o dinheiro para o governo. Sim. Se ele tem que captar o dinheiro para o governo, ele fala assim, a taxa vai ser 2%, ninguém empresta. E ele está gastando dinheiro sem pensar, o que está acontecendo é isso, ele não está pensando para onde está indo o dinheiro. Ele está distribuindo dinheiro para tudo quanto é lado, mas quando você vai ver uma coisa que você está falando que é necessário, ele fala, mas aí, sabe, só para aquele negócio, a mesma coisa aqui da prefeitura, só aquele negócio que dá para ele manter o eleitorado dele. A taxa de juros só vai abaixar quando
o Banco Central vê que está tendo corte de imposto, que tem aumento de emprego. Esse ano já bateu 8 conto. Não, é o seguinte, ele fez... Não, é que a despesa do governo está muito alta. Aumentou Então, para 37 ministérios, hein? 14 ministérios a mais. O cara já gastou quase 30 milhões no cartão corporativo. A única coisa que o cara fez em 6 meses... Não, e aquele avião que não para? Hein? A única coisa que o cara fez em 6 meses, o que foi? O desconto dos carros. Só. E que depois você viu ontem. Agora, você falou do carro. Eu cheguei em Ribeirão Preto, porque aqui eles não sabem vender. Eu fui para Ribeirão Preto, no Santa Emília, com uma carta e falei assim, ó, eu tenho aqui, eu tenho 35 pau aqui para comprar um carro, em 2012. Ah, esse carro aqui custa 38, não sei o que lá. Eu falei, você quer 35? Ele vendeu por 35. Uma Saveiro completa. Hoje, ela custa 112 mil reais, uma coisa assim. Agora eu te pergunto, de 2012, em 11 anos, teve 200% de inflação? Não. Então eles têm que ficar com o carro no pátio, porque aquele monte de plástico lá não pode custar o que eles estão vendendo. Ele não pode custar o que eles estão O vendendo. governo, ele tá perdido, assim, foram colocar, não querendo desfazer, mas foram colocar um professor de história para tomar conta da economia do país. Hoje você vê a questão dos países que quiserem interferir na taxa de juros. Você viu a Turquia e a Argentina? A Argentina, hoje, a taxa de juros deles bateu 114%. Por quê? Economia é um negócio natural. Você não pode... Mas como a economia está melhorando? Por exemplo, você lembra quando a Dilma Rousseff abaixou a energia, subsidiando? Você sabia que a gente vai pagar a conta até 2026, né? Então, não tem nada de graça. Por que vai voltar o SMS agora do combustível a partir de 1º de julho? Para pagar o desconto do carro. Então, o brasileiro tem que parar de pensar que existe coisa de graça. Não existe. Eu sei, mas Eles se você tiram do for ar, olhar... hein? Foram lá, hein? Abaixaram o combustível na canetada. A Petrobras seguia a política de preço internacional. O Zeneiro não levou prejuízo. Perdeu no álcool, mas aumentou no açúcar. Tudo que você vai comprar hoje derivado de açúcar tá tudo caro. Então, você teve desconto lá, você tá pagando do outro lado. Eu não sei vocês, mas assim, eu vou no supermercado. Tá bom comprar as coisas no supermercado hoje? Tá barato? Não. Mas, Zé, se você olhar nossa cidade, é o mesmo comportamento. Sim. Quantas pessoas foram contratadas pela prefeitura em cargo de comissão? E não é só assim, você vai ver assim, tem um projeto Culturando, vai para cá. Quem está trabalhando lá? Quem está trabalhando na escola de artes? Então é o mesmo comportamento. Você tem um imenso de uma despesa com esse bando de gente, aí você vê o CCZ pedindo para a população se pode doar papelão e jornal para os animais que estão presos no cano municipal. A dívida do Saed foi quanto? Que absurdo! Eles não têm dinheiro para comprar um rolo de cobertura, mas tem dinheiro para comprar. Mas que é? Outra, aqueles animais, aquele lugar é um lugar para o animal passar. Aquilo lá não é um calabouço para eles. Não tem essa... Mas eles têm... É a política do pão e circo. Isso vai acabando na cidade. Mas o pessoal que... Fala isso pro pessoal que fala que defende animal. Que absurdo, porque a nossa vereadora... É o que eu sou contra, né, gente? A pessoa ser eleita porque eu tenho cachorro, eu tenho um Golden, né, que já tem mais de 5 anos. Mas você usar uma causa animal para se reeleger, depois esquecer, aí é a questão do... Esquecer, causa animal não tem que ser misturado. Sim. As causas animal, que é causa animal? Desculpa. Saúde pública. A gente falando, quanto que foi a dívida mesmo do Saed, que teve que ser parcelada? A dívida que você prefere, 11 milhões de reais. Não, mas essa daí é dos postos aí. Não. A dívida do Saed que você prefere passa de 10 milhões de reais. Falaram que, assim, eu ainda não me inteirei ainda do assunto, mas falaram que a gente quase ficou sem fornecimento de água por causa dessa dívida, aí teve que fazer um parcelamento. Mas o parcelamento, você prefere, vai lá e corta. Então, o que eu falo, Marco? O que acontece hoje? A pessoa já entra na prefeitura pensando em reeleição. Então ela vai fazer a política do power. Eu sigo um cara na internet que ele chama Serginho Meneghelli. Você conhece? Conheço o prefeito. Cara, aquele prefeito é um exemplo. Serginho, de onde? Ele é do Rio Grande do Norte, né? É aquele cara do Espírito Santo? É isso. Então, eu acho assim, um pouco é extremo, né? Eu acho que ele não precisava ir pra rua plantar. Eu acho que ele... Sim, mas assim, ele administra bem. A prefeitura, ele entregou a prefeitura com caixa, todo ano a prefeitura tinha caixa. Então aqui a gente teve esses 11 milhões, né?
vai deixar de ser investido em vários lugares. Hoje você passa ali naquela rua Mas só transversal ao Unesp, você viu como que tá aquela rua? Mas você viu que ele Dá pra na água também. Sim. Não. Aí que tá. Aí o que eu tô falando? Se corta um pouco de gasto e faz uma boa administração, até você falando na questão dos cargos comissionados, cara, você vai cortando, você vai fazendo. Se você olhar essas pessoas, eram pessoas ligadas eram pessoas dos partidos que apoiaram ele. Então o comportamento dele é igual do Lula, do Bozo, é igual do Fernando Henrique. Eu, desde 1947, quando eu nasci, eu nunca vi um cara que prestasse no governo. O Tarcísio, você viu? Vai cortar 514 cargos comissionados. Quem? Tarcísio. Vai cortar. Assim, eu sou contra, eu acho que tem que ter um concurso público, né? E hoje, senão daqui uns dias, 100% da verba da cidade vai estar comprometida à folha. Não dá pra fazer nada pra cidade. Assim, ó, falando do projeto, eu li o projeto, eu entendi esse projeto da criação lá na Alemanha seria muito bacana, né? Na Alemanha. Mas é legal, sabe por quê? Assim, vou dar minha opinião, tá? Que eu acho que o executivo não tentou passar esse projeto justamente para ficar, né, de bem com o pessoal do PT. Você fala do projeto de diversidade sexual, né? Diversidade sexual, pessoal, tudo. E também outra coisa. Dentro do projeto, você entendeu? Esse projeto ele iria ficar vinculado à Secretaria de Assistência Social. Você leu ali? Não. Esse aí, tá? E com isso, você viabilizava todos os outros tipos de projetos, curso, através do próprio cultural. Isso. Se é isso aqui, Não prestei atenção nisso, não. ele não consegue. Você entendeu? Fazer um curso para orientação sexualidade. Ele não pode fazer isso por um campo. Sem, entendeu? Ele tem que fazer através disso. Então, ele tinha que criar o conselho, entendeu? O conselho ficaria bem, ele estaria alocado dentro da Secretaria de Assistência Social. Usando recurso público. E estaria viabilizando os projetos, porque agora já está com mais de 40 projetos, projetos junto com o consórcio cultural. Mais de 40. Culturano foi aquele que contratou a empresa de Monte Alto, né? Assim, uma coisa que eu sou contra. Eu vi, por exemplo, eu sou fã do Beto Espiga. Um locutor Beto Espiga. Quantos locutores tem na cidade? Não podia contratar um daqui? Hã? Com certeza. Ele não tem um Geminha, tem vários locutores bons na cidade. Eu acho assim, se você gasta na cidade, o dinheiro fica na cidade. Mas assim, Sérgio, de verdade, se a população gosta e não vai falar nada, vai ser uma coisa... Vai ser, então é o seguinte, é caro, mano. Eu acho que eu não... Não, eu também gosto, mas assim, a gente tem que pensar a longo prazo, gente. Sim, mas... Tipo, eu gosto, pra mim, trazer o show do Guns N' Roses, eu ia amar. Mas mais pra frente, quem é que vai ser prejudicado? Pois é. Agora, esse projeto aqui, assim, lá na Alemanha seria uma coisa maravilhosa. Acontece o seguinte, eu acho inócuo. Enquanto os vereadores não saírem dos gabinetes e ver o que realmente o povo precisa, eu não vou falar nome de vereador, mas ali eu só vejo dois. Um homem e uma mulher que eu vejo que as pessoas vão na UPA, vai ver onde que tá precisando. O resto é ar-condicionado, gabinete, botam um título de rua, uma moção de aplauso. Cara... Eles usam uma palavra bonita, né? Não importa o governo, falando desse governo, qualquer um governo, né? Governo de coalizão. Coalizão, não é isso? Deve aí ser acontece, coalizão. Aí vamos supor, a interferência do poder sobre o outro. Esse é o grande problema. Você entendeu? Sim. Na verdade, hoje, um vereador vota através de favores que ele pede da prefeitura, indica gente para trabalhar lá. Ele está mentindo isso? Ele falou que... Eles mesmos falam isso, né? Eles mesmos indicam pessoas e o prefeito falou, não, essa pessoa boa a gente contrata, tudo bem. Só que é um vínculo. Não tô falando que é certo ou errado. Assim, é um vínculo. Então, a partir do momento que tem interferência de um poder no outro... O cara fica amarrado a votar. Não existe democracia. Vamos supor, hoje, o governo de Jabuticabal, ele consegue passar o projeto que ele quiser. Se ele quisesse passar isso aqui... Isso aqui já está... Não, se você ler, ele já estava aprovado. Já passou pelas comissões? Então, já estava... Não, você leu as assinaturas, tudo, e tem algumas pessoas que queriam discutir o projeto.
Tem 6 pedindo para a discussão em... não chegou nem a ser discutido. Não chegou a ser discutido. O executivo aí tirou o projeto. Retirou e mandou, porque assim... Mas conta para nós aí, o que aconteceu? Quinta-feira ele apresenta, aí você ficou sabendo, vocês ficaram sabendo. E aí, o que aconteceu? Aí fomos ler primeiro, é porque eu acho que, primeiramente, para você contestar alguma coisa, você tem que saber. Então, mas quem contestou? Quem contestou? Primeiramente, o vereador Pipa. Gravou um vídeo, né? E mandou, eu não sou muito de ficar vendo o vídeo, né? Aí na hora que eu comecei a ouvir, eu falei, alguma coisa tá errada. Aí eu peguei o projeto, comecei a ler e mandou um negócio que eu falo que é o cavalo de Troia, né? Tava com outro corpo por fora, mas por dentro era outra coisa, né? Eu fui ver a questão do fundo social, poderá ser subsidiado, né? Poderá. Ficou um negócio dúbio, né? Falei assim, Aí tem rolo que você chamou atenção. Não sou... Vamos ver, vamos conversar, né? Então procurei várias pessoas, né? E, inclusive, depois que ele retirou, ele fez ofício, quando você... o executivo pede para tirar um projeto legislativo, ele manda um ofício. Tem que ser votado. Ele escalou pessoas para querer desmobilizar o movimento, para não ir ninguém segunda-feira na Câmara. Se não tivesse ninguém segunda-feira na Câmara, o projeto ia ser votado. Mas se foi bastante gente. Assim, consegui mobilizar 2 dias, ainda levamos 60 pessoas, né? Para Enjambre de Cavalo, 60 pessoas. Da outra vez a gente conseguiu levar 900, né, na porta da Câmara. Mas você falou que os pastores também... Não, uma pessoa assim que ajudou a gente bastante, né, que conversou. O pastor Gideone também, agradeço muito a ele, que ele realmente é uma pessoa que defende o que ele acredita, né? O que ele prega. Sim, lógico. Cada um defende os fiéis dele, né? Aí ele retirou por causa disso. Ele viu que... aquela famosa palavra, né? Entendeu? Livre, espontânea pressão, né? Porque aí eu joguei na mídia, né? E eu até falei, li o projeto, eu falei assim, eu não tô contra a pessoa, o Emerson, né? Eu não tenho nada contra ele. Eu sou contra as medidas que ele quer tomar, entendeu? Eu acho que assim, a cidade está precisando de muito, está tendo muito desemprego, você está vendo tanto de comércio que está fechando. Você vê que as empresas estão passando Tenta direto. Falar isso para a Ciarja. Vamos ver se eles vêm aqui, a Ciarja vem Eu aqui. nem sou associado a eles. O pessoal passa direto aqui, vai abrir empresa em Bebedouro, Claro. Sertãozinho. Porque aqui não tem um incentivo, cara. Eu tô vendo o Adriano da Unimac, tá abrindo empreendimento lá top. Que lá a prefeitura deveria estar divulgando tudo quanto é lugar, feito outdoor, Jabuticabal vai receber tal, entendeu? Aquilo ali vai gerar nada, 200, 300 empregos, cara. 200, 300 empregos, eu já aluguei um... Então cadê o incentivo da prefeitura? É a mentalidade da cidade. Então, quando eu era moleque, vinha de São Paulo. Você sabe por que a mentalidade da cidade é assim? Porque vai vir Fernando Sorocaba, vai vir um show de pagode, todo mundo tá feliz, gente. Pois é. Então, o Brasil não tem povo, tem povo. Você sabe como o Brasil é conhecido lá fora? Carnaval, prostituição, futebol e pagode. Não, você esqueceu da fio dental. Então, enquanto as pessoas não abrir o olho, estudar, porque agora tá tudo normal. Mas lá na frente, isso vai prejudicar teus netos, teus filhos, entendeu? Eu falo que essas medidas, ela é igual o câncer, ela começa devagarzinho, na hora que você vê... Mas sempre foi assim, sempre foi assim. Mas tem que mudar. O povo não quer... A nossa cidade não tem uma guarda municipal, inclusive agora eu tive alguns contatos com a Letícia Guiar, que é uma pessoa que ajuda a gente bastante aqui. Também quero agradecer, a gente tem muito apoio, eu tenho apoio do Cleitinho Azevedo, conhece o senador, o irmão dele. Tem apoio da Letícia Guiar, então a gente tem que ter um apoio lá em cima pra gente comprar as brigas aqui embaixo, né? Porque se você não tiver apoio, eles te derrubam. Então, Monte Alto tem uma guarda municipal, cara. Monte Alto. Aqui não deveria ter uma guarda municipal? Com certeza. Lá tem a guarda municipal armada. O índice de criminalidade. A Culturando pode fazer uma guarda municipal. Então, você vê. Porque você tem projeto de educação que é proibido, né? Eles podem estar então, gente, a pública não vai ser muita diferença, não. Você vai no comércio de Sertãozinho, a área azul aqui, eu briguei para trazer a área azul. Nosso movimento aumentou depois da área azul. Isso, exatamente. Eu falei assim, agradeço também ao Rogério de Cidades Online, que ajudou bastante nessa luta aí pra gente conhecer a área, trazer a área azul para cá. Eu mesmo parava meu carro na frente da loja, que não tinha área azul, vou parar onde? Hoje eu paro e pago. Você viu que depois colocou a área azul, ela já está subsidiando o semáforo. O dinheiro está sendo revertido em emprego, o dinheiro está sendo revertido na melhoria do trânsito, a própria área azul já está se pagando. Público, né? Hein? Não, aos poucos vai fazendo, entendeu? E lá em Sertãozinho tem um sistema de câmera que é interligado na Guarda Municipal.
Se o cara é procurado pela justiça, a Câmara já foca o cara lá, já cai na guarda municipal, não tem um assalto no centro. Você vê aqui, ó, roubaram aquela loja ali perto do antigo Dólar Brasil, 2 vezes. Roubaram a loja do amigo meu ali, do Rodolfo. Isso 2 horas da tarde, cara. Roubaram minha loja ano passado. Que segurança que a gente tem hoje? Então, se você traz segurança, você tem mais comércio, entendeu? Hoje eu tenho que pagar seguro das minhas lojas. Eu pago monitoramento, entendeu? Então você não vive seguro. Então eu acho assim que a cidade tem mais prioridade. Eu acho que, sei lá, se o ano que vem vai ter outro plano diretor, eu acho que tem que olhar mais pela cidade. O que dá mais hoje emprego na cidade? É o agronegócio, né? A questão do amendoim e o comércio. Então você tem que investir nisso. Não, sempre foi assim aqui. Tem que mudar, cara. Olha, Matão era uma coisinha, Sertãozinho. Eu me lembro que Matão, Morei em Sertãozinho, ônibus entrava, Expresso Arapucá, eu vou falar isso. Ele entrava em Matão, era tudo de terra. Sertãozinho era uma coisinha. Olha essas 2 cidades e olha aqui. Então tem o pessoal que fala assim, não, é porque o pessoal lá, os proprietários e tal, não deixam uma cidade crescer. Eu falo, mas será que é isso mesmo? É verdade. É verdade. O monopólio. Mas, Márcio, a respeito do projeto, se ele quisesse aprovar o projeto, ele tinha aprovado. Tinha aprovado. Aliás, é bom todo mundo ficar sabendo que assim, ninguém é contra esse negócio, Jamais. LGBT, né? Só que é o seguinte, isso aqui é usar. É usar. Agora você chamou a atenção numa coisa, quer dizer, que aí o Culturando entrava na história aí. Não, entendeu? É para isso, para viabilizar projetos, assim. Eu não estou falando que os projetos de Culturando são ruins ou são superfaturados, mas é o caminho. A verdadeira, assim, um consórcio, né? Como um amigo meu advogado de Araraquara comentou comigo, na verdade, é a maneira legal de abordar tudo quanto é tipo de licitação. O consórcio serve para isso. Mas é. Para ser um intermediário. É ilegal? Não. É moral? Você acha que é moral? Não. Então é assim que funciona o Brasil, né? É assim que a gente... É o que eu falei, né? Isso aí, então é bom você deixar claro, vamos supor, que eu acho legal você passar isso, até para a população saber que o movimento conservador de Jabuticabal, ele não está ligado em nenhum tipo de grupo não somos. Político, entendeu? A campanha, porque, na verdade, sabe que a internet hoje, né, ela chega informação a muita gente. Aí o pessoal, assim, eles ligam muito isso. O projeto foi lá, cancelado, porque os apoiadores do grupo de tal político, de fulano, de ciclano, entendeu? Conseguiu baixar isso aí. Inclusive, né, agora na próxima legislação, eu não sei quem que vai ser os candidatos ao executivo, a gente vai fazer nossas reivindicações, vamos levar até eles, né? Tá certo. Hoje o brasileiro ele tem que parar de ter o político de estimação. Um dia que eu estava lá na Câmara, Qual é o político, qual é o vereador que vocês... que é ligado a vocês aqui? Não sou ligado a ninguém. Deixa claro, não tem nenhum tipo de ligação com nenhum. Eu converso com todos lá. Os que querem conversar comigo, né? Então, a gente vai levar nossas propostas, né? Porque depois a gente vai cobrar. E assim, Jenner, é desgastante, né? Você comprar essas brigas, porque assim, eu como empresário, eu fico dias focado nisso, né? É um estresse aí que minha resistência caiu. Então foi dias intensivos aí de luta para barrar isso, né? E é um negócio desgastante demais, sabe? Às vezes, mas assim, aí eu falo, gente, se eu não lutar, quem que vai fazer? Alguém falou lá isso que ele disse aí, que isso aqui era uma possibilidade por exemplo, de abrir alguns projetos no Culturando. Alguém falou isso na Assembleia? Não. Assim, a gente, já deixei claro aqui que a gente não tem preconceito. Mas qual é o vereador que estava contra isso? O Pepa Servidório. O que se manifestou. Aí que tá o problema hoje. Muita gente fica em cima do muro com medo de perder popularidade, falar o que é certo. E eu não ligo. Né? Igual eu falei, eu vou seguir defendendo as coisas que eu acredito, sem ofender ninguém, entendeu? Mas hoje a pessoa, eu fico com medo de fulano não gostar. Cara, desculpa a palavra, foda-se, cara. Foda-se. Eu sou desse jeito. E eu já tava, eu já ia alugar o trio elétrico também, mas o pessoal falou, Sérgio, não precisa. Eu ia meter o trio elétrico, eu ia pagar no meu bolso, cara. Subo lá em cima, nem que eu estiver sozinho lá. Não, eu tenho que acreditar, cara. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filhinha de 5 anos, tem meu filho que faz agronomia, passou em 3 federais, estuda na Exalc, em Piracicaba, entendeu? É a melhor que tem, né? Mas a educação veio da onde? Dentro de casa. Não precisou de grupo para defender ele, não, cara.
Mas, assim, eu acho que essas pautas identitárias, essas pessoas de esquerda que colocam essas pautas, ela não quer teu bem. Ela quer te separar. Elas querem criar classe. A classe do negro, a classe do gordo, a classe do LGBT. Cara, nós somos todos iguais. Eu sou negro aqui, ó, todo mundo branco. Eu sou melhor que alguém? Não sou, cara. Não sou melhor. Por exemplo, se você chegar numa da minha loja, se você for branco, você parar lá num Porsche, você parar de bicicleta, você vai ser tratado do mesmo jeito, gente. É o que eu falo para meus funcionários. Nós somos iguais. Perante todo mundo aqui, você tem que tratar todo mundo igual. Se o cara entrar de chinelo, se entrar de calçado importado, Se então entrar as pessoas... de croque lá. Aí nós já vai pensar. Ainda vai pensar. Pessoal, podcast é dinâmico, o papo é bom, a gente vai conversando bastante. Queria agradecer ao Marcião Algeli, né? Expôs aí o que ele quis hoje, falou com Mussolini de direita. Não existe. Ditador é ditador. Exatamente, também acho. Concordo com você. O cara da Coreia do Norte não é de esquerda, não. Agradecer o Sérgio mais uma vez, né? Que deixou o comércio dele aí, que a gente sabe que é muito trabalhoso, para explorar um pouco, né? Das ideias. Obrigado, Sérgio. Agradeço o Jenner, né? A oportunidade que da gente estar batendo no começo, eu fiquei meio tenso, né? Que você dá uma entrevista. Mas depois a gente vai soltando. Aqui é um espaço bem legal, Jenner, que eu vejo que você traz pessoas de direita, você traz de esquerda. Eu acho que Exatamente. o debate ele tem que ser amplo, né? Você pode ver que várias plataformas hoje estão sendo censuradas, né? Pela opinião das pessoas, né? E a gente vê que esses espaços estão acabando a cada dia, né? Que eu acho que o pessoal fala, nossa, o Brasil não vai ser uma ditadura, mas se a gente não lutar, né? Pela verdadeira democracia, que você vê hoje a palavra democracia, Estado Democrático de Direito e Liberdade, é falado por justamente aquelas pessoas que querem afrontar esses direitos. Então fico feliz também, o Marcos já está sem o chapéuzinho de Cuba, né? Já está com uns 20% do pé aí na direita, daqui a um tempo ele vai fazer parte do Conservadores na Cuca também. Esse eu pago. Agradeço toda a equipe aí dos bastidores, também a gente tem que agradecer esse pessoal que faz um serviço excelente. Muito obrigado. E antes de terminar, gostaria de saber, como o Sérgio falou, o espaço está aberto, né, Márcio? A gente gosta de conversar. Às vezes tem gente que vai mostrar pra gente que o projeto era viável. Eu acho que é isso. Então, a vereadora Paula, que eu tenho amizade com ela, gosto dela, se quiser vir aqui, o espaço está aberto para mostrar as benesses do que a gente falou, né? Que a gente aqui tá ninguém para retalhar nada, né? É que um espaço democrático, né, Márcio? Pois é. Ô, Márcio, e agora em apoio a você, eu vou fazer um projeto do Conselho dos Cabeça Branca. Vamos passar isso aí. Não vai funcionar. Obrigado, Jabuticabal, e até a próxima. A luta continua, companheiro. Tamo junto.